Paz querido, paz querida, voltamos com alguns minutos a mais com Deus, o nosso terceiro vídeo de hoje, não é? Estudando e comentando acerca daquilo que está disposto na segunda epístola de Paulo a Timóteo. A gente vai falar hoje do capítulo 3, quando Paulo descreve justamente a necessidade da gente permanecer firme em meio a um mundo que só se deteriora, em meio a um mundo que só piora a cada dia mais, não é? Paulo inicia o capítulo 3 dizendo o seguinte: olha, nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque o homem se corromperá cada vez mais, e por causa disso a humanidade se corromperá cada vez mais. Isso vai um pouco de encontro ao que alguns filósofos dizem, não é? Rousseau disse isso, John Locke disse isso, né? De que o homem nasce bom e a humanidade o piora. Eu não creio nessa palavra. Se fosse assim, Caim não teria por que matar Abel, até porque a humanidade, não é? Nem estava ali para poder dominá-lo de tal sorte que ele piorasse e quisesse assassinar o seu irmão. Não, né? Na verdade é o homem com seu coração ruim que piora a humanidade cada vez mais. Eu creio que o coração do homem, corrupto que é por natureza, acaba corrompendo as coisas ao seu redor cada vez mais. E se não fosse assim, veja bem, a humanidade cada vez mais evolui tanto tecnologicamente, a humanidade cada vez mais progride tanto na medicina, nas condições de saúde e de educação, e cada vez mais conhece mais, e a ciência se multiplica nos últimos dias, como a Bíblia diz que aconteceria de verdade, não é? E cada vez mais a humanidade está nessa evolução tecnológica e cognitiva e sanitária, e o homem cada vez pior. A criminalidade só aumenta, a fome aumenta, o desprezo pelos outros só aumenta, em busca de uma necessidade do ser humano de satisfazer aquilo que lhe é bom, de satisfazer as suas próprias necessidades. A gente está vivendo tempos em que o ser humano está querendo se assentar num lugar que não é dele. Nós estamos vivendo tempos em que o ser humano quer tomar o lugar de outra pessoa no trono da sua vida. Esse lugar do trono da vida de cada um deve ser ocupado pelo Deus que nos criou e que nos fez. Mas a humanidade anda cada vez mais buscando que cada um esteja sentado no seu próprio trono e que Deus seja relegado a um segundo plano. E por causa disso, Paulo fala no versículo 4 de 2 Timóteo 3, ele diz: olha, há homens que estão buscando cada vez mais ser amigo dos deleites do que serem amigos de Deus. Eu não quero viver uma vida assim. Uma vida assim só traz essas consequências que Paulo coloca nos versos 2 e 3 de 2 Timóteo 3. Ele diz assim: olha, haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos. Sabe por quê? Porque abriram mão de deixar Deus ocupar o lugar principal nas suas vidas para que eles próprios se assentassem no trono das suas próprias vidas. E isso se traduz em três coisas: a busca pelo deleite pessoal, a busca pelo poder, a busca pelo prazer. Isso se traduz na busca pelo dinheiro. Isso se traduz em coisas que são materiais e que o ser humano tem buscado cada vez com maior frequência, esquecendo-se do que é verdadeiramente o grande tesouro que nós devemos guardar e buscando tesouros que se corrompem nessa própria humanidade. Eu fico tentando imaginar o porquê disso tudo. Quanto mais o homem se afasta de Deus e busca aquilo que para si é mais precioso, pior a humanidade, mais horrorosa fica a humanidade, mais corrompida fica a humanidade. Nós estamos vivendo uma época em que as pessoas querem buscar aquilo que lhes é importante, buscar ouvir, buscar ver, buscar aquilo que traga para elas algum prazer. E às vezes a gente esquece que o que nós devemos buscar para nós é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus.
Só que a vontade de Deus, o que está acontecendo é que às vezes ela não agrada tanto assim. Então a gente busca esquecer um pouco dessa vontade de Deus para buscar a nossa própria vontade. E às vezes Deus dá uma mensagem dura para nós, que nós devemos nos apartar do pecado, que nós devemos buscar se afastar das coisas que não são dele. E a gente, não, mas o pecado é agradável, o pecado é bom. Será que isso não é uma estratégia nova de Satanás, querendo colocar muito mais humanidade na igreja do que espiritualidade? Será que isso não é uma nova estratégia de Satanás, esfriando corações e criando uma geração de crentes racionais, que busquem aquilo que é melhor para si próprios, esquecendo que devem buscar agradar a Deus acima de todas as coisas? Talvez seja por isso que a gente não vê mais Deus operar como operava antigamente. Eu não sou um saudosista, mas eu creio que neste tempo é possível surgir uma geração que se aparte do pecado e dos seus próprios deleites para poder voltar-se integralmente para adorar aquele Criador que os chamou e que os fez. É possível se lançar de corpo e alma numa adoração a Deus, trocando os nossos valores humanos por valores divinos dentro do nosso coração. É possível. É possível virar as costas para essa ausência de afeto, essa irreconciliação. É possível uma relação de um contato mais íntimo com Deus. Há um hino da harpa que diz assim: guarda o contato com teu Salvador e a nuvem do mal não te cobrirá. Pela senda alegre tu caminharás, indo em contato com teu Salvador. Ninguém falou que os dias vão ser bons. Não. Mas eu creio numa geração boa em meio a dias maus. Eu creio numa geração lavada e remida, restaurada, transformada em meio a uma geração da mesmice do pecado. Eu creio em uma geração que abra mão dos seus deleites pessoais para poder deleitar-se em Deus. E Paulo fala sobre isso. Persevera, Timóteo. Persevera naquela fé que você aprendeu quando você ainda era criança. Seja resistente a tudo aquilo que está à sua volta. Olha, há pessoas que resistem ao conhecimento da verdade, ele diz isso no verso 7, há pessoas que resistem a ouvir a verdade, porque a verdade é confrontada com o que elas praticam, porque o ser delas se vê face a face com a vida errada que levam, e acabam tendo que reconhecer que foram corrompidos. Há pessoas que são corruptas de entendimento. Essa é a expressão que Paulo coloca no verso 8. Olha, há pessoas que são homens corruptos de entendimento e réprobos quanto à fé. Ou seja, são pessoas reprováveis. Pessoas que têm fé mais ou menos. Pessoas que não andam de acordo com o que a Bíblia coloca. Pessoas que são reprováveis naquilo que pensam, naquilo que fazem, naquilo que entendem, naquilo que percebem. E que acabam distorcendo a palavra de Deus para que a palavra possa se adequar ao seu modo de vida. Deus não me chamou para me adequar no modo para adequar a Ele no meu modo de vida. Deus quer que eu me adeque ao modo de vida dEle. Eu vou repetir. Deus não me chamou para que Ele pudesse se adequar à minha vida. Ele não entrou na minha vida para isso. Ele entrou na minha vida para que eu pudesse me adequar ao modo de vida dEle. Ele entrou na minha vida para que na minha mente houvesse uma transformação, uma renovação dos meus pensamentos, da minha maneira de falar, da minha maneira de me comportar. É para isso que Deus entrou. E ele fala justamente isso a Timóteo no capítulo de número 3. Olha, existem homens maus e enganadores, no verso 13. E esses vão de mal a pior, enganando e sendo enganados. A pior coisa que tem para um ser humano é enganar-se a si mesmo. E como a gente às vezes se engana? Eu já vivi isso. Eu estava no lugar, sabia que não estava bem, mas me enganava a mim mesmo. Mas você não pode seguir isso. Enganar a si mesmo dói. Enganar a si mesmo é você mergulhar num vazio. Não é melhor ser verdadeiro? Não é melhor tratar com aquele que é a verdade o tempo todo? Portanto, querido, vire a sua face para Ele.
Porque a verdade e a vida estão disponíveis para mim e para você. E quando você volta a sua face para essa verdade que é Jesus, essa verdade entra de uma maneira transformadora no teu ser. Essa verdade entra quebrando os paradigmas antigos e criando novos paradigmas à luz da palavra daquele que o criou. Daquele que me criou, que te criou. Né? E aí no verso de número 14, Paulo diz o seguinte para Timóteo: olha, permanece naquilo que você aprendeu e de que você foi inteirado, sabendo de quem é que você tem aprendido. Porque desde a tua meninice você conhece as sagradas letras e essas letras podem fazer-te sábio para a salvação pela fé que há em Cristo Jesus. Eu quero ser uma pessoa que seja tão transformada por Deus, tão tocada, que vire as costas para esse tipo de homem que Paulo fala nos versos 2 e 3 de 2 Timóteo 3, e que volte a face para o autor e consumador da minha fé, capaz de criar em mim um novo paradigma, uma nova maneira de pensar, uma nova maneira de agir, e que essa minha nova maneira de agir contagie até os meus descendentes. Esses dias eu fiz um culto aqui com a minha filha, aqui no lar, aqui em casa. Minha filha estava aqui, nós fizemos um culto, eu, minha esposa e minha filha, e eu falei: olha filha, você hoje vai pregar. E a minha filha disse assim: pai, eu não sei falar. Não, nós vamos conversar a respeito da palavra, o pai te ajuda. E um culto que era para durar 40 minutos, levou 2h30. Porque Deus tomou a nossa casa de uma maneira, mas não era daquele poder tremendo, aquele derramar de Atos 2. Era de uma maneira suave, mas você percebia a presença de Deus na casa. Isso é o que dá a gente tentar cultivar uma amizade com Deus. Deus sempre vai estar disponível, Deus sempre vai estar presente. E o fato de você estar em contato com Deus molda a sua natureza. Quando acabou, eu tenho uma filha adolescente. Quando acabou, a minha filha disse assim: pai, eu adorei esse momento nosso. A gente discutiu coisas da parte de Deus que mexeram comigo. E isso faz toda a diferença para quem segue a Deus e para quem é pai, por exemplo, como é o meu caso. Eu estou criando o gosto por Deus nos meus descendentes. E eu não quero criar isso só nos meus descendentes, eu quero criar o gosto, o apetite por Deus em todos os que estiverem ao meu redor. Mesmo, sabe por quê? Isso vai me fazer diferente de uma humanidade totalmente corrompida que nós estamos vivendo ultimamente. As vozes são 90% as mesmas. Faça o que te der na telha. Viva uma vida de deleite para você, pois eu digo diferente hoje, não vou me calar, vou continuar dizendo: viva uma vida para você se deleitar em Deus. Vale mais a pena e não vai só se ecoar por esta existência, vai ecoar por toda a eternidade. Essa vida de deleites é difícil aqui no mundo? Claro que é. O próprio Jesus declarou: no mundo nós teríamos aflições, mas isso vai ecoar. Isso vai ressoar para uma eternidade onde nós viveremos uma eternidade sem aflições. Eu quero passar eternidades sem aflição com Deus. Eu quero passar a eternidade sem aflição com Deus. Para isso eu tenho que passar às vezes aflições aqui, mas que a minha voz aqui seja a mesma voz lá, um dia, diante dele. Uma voz de adoração, uma vida de consagração, e obras que reflitam o meu coração derramado diante do Senhor. É isso que eu quero para mim e é isso que eu desejo para você. Que Deus te abençoe, que você entenda que toda a Escritura, como diz lá em 2 Timóteo 3,16, toda a Escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir e para instruir em justiça. Que você possa aproveitar o que diz a Escritura Sagrada e moldar o seu caráter de acordo com o que Deus tem para você e não de acordo com o que a sua mente coloca para você. Um abraço, até a semana que vem com alguns minutos a mais com Deus.